Eu não nasci em um lar adventista, morei com os meus pais biológicos até os meus 5 anos de idade. Nós éramos muito pobres, passávamos muita necessidade. Era eu e mais 6 irmãos. O meu pai, ele catava latinha pra gente ter o que comer. E o meu pai era alcoólatra. A minha mãe, ela era cristã, da Igreja Universal. E depois eu fui adotada. Com quase 6 anos, fui adotada para um casal. A mãe adotiva não era adventista, mas o meu irmão sim, desde pequenininho. Ele frequentava a Igreja Adventista. Ele já estava com quase 30 anos, quando eu conheci ele. Depois eu comecei a frequentar com ele dos 6 anos até os 9 anos de idade. Infelizmente, depois ele se afastou da Igreja Adventista. Aí todos nós também se afastamos. Na minha adolescência, eu virei roqueira, era bem depressiva, sentia muito vazio dentro de mim. Era como se eu eu estava, né? Numa escuridão, sozinha, me sentia muito sozinha. E aonde eu me encontrava era no rock e no estilo que eu, me vestia. Me perguntava muito qual era o sentido da vida, da minha vida. Andava como se não tivesse nenhum propósito, E na escola chegou um colega meu e me convidou para ir na igreja dele. Ele pediu para mim ir para ajudar ele, que ele estava procurando pessoas para visitar, que ia ter um tema bem importante. Então eu fui. Aceitei o convite, porém mais para ajudar ele, Só que eu não imaginava o que estava me esperando lá, Quem, na verdade, seria ajudada seria eu. Chegando lá, o tema era sobre depressão. E tudo que o pregador lá na frente dizia era exatamente como eu me sentia. Parecia que ele me conhecia, sabe? Ele falava coisas assim que era como eu estava me sentindo. Como eu, sabe, foi muito impactante para mim. E ele falando ali sobre depressão, sobre o vazio, e disse assim, que era para fazer uma oração, Abriu o coração para Deus, e então naquele momento, com uma oração sincera, breve, eu disse assim, fechei meus olhos e disse assim, se você realmente existe, que então você possa tirar esse vazio de dentro do meu coração, essa vontade que eu tenho de me matar, porque eu tinha muita vontade de me matar. E eu pedi isso. Foi assim, algo incrível, porque eu senti a presença do Espírito Santo muito forte, sabe? Senti uma leveza, uma paz interior. Senti o meu peito queimar por dentro, sabe? E eu comecei a chorar muito, muito mesmo. E nesse dia, como eu era roqueira, tava com maquiagem bem preta, assim, no rosto e tal. E o pastor me viu, assim, eu tava chorando de soluçar. E ele, apavorado, chegou até mim depois. E eu agradeci, porque eu saí de lá outra pessoa. Foi, assim, uma transformação. Comecei a frequentar constantemente a igreja. Só que eu sentia muita sede e fome da palavra de Deus. Era sempre algo muito repetitivo, as pregações, os cultos. E então o Espírito Santo, na minha mente, me fez lembrar, da Igreja Adventista. O povo da Bíblia. Foi a primeira coisa que eu me lembrei. E então, fui um dia lá, visitei, prestei atenção no culto, gostei muito.
aprendi já no primeiro dia e comecei a frequentar. Eu disse assim, é aqui mesmo que eu tenho que estar. Então, depois disso, o meu irmão voltou, retornou para os caminhos de Deus. A minha mãe, que não frequentava, começou a frequentar constantemente e logo depois aceitou o batismo. Foi muito emocionante, porque o filho dela já era adventista desde pequenininho, né? E ela frequentava, mas raramente, não levava muito a sério. E depois que eu comecei a frequentar, e aí meu irmão também voltou, e ela então, daí o Espírito Santo tocou no coração dela, ela se batizou, o meu irmão se rebatizou, e depois eu, com 15 anos de idade, me batizei. Me batizei em 2018, 18 de agosto, e foi muito especial. Depois ali, só crescimento espiritual, né, pela graça de Deus. Conheci meu esposo em 2019, início de 2019, foi um retiro da igreja adventista. E depois começamos a namorar, aí me casei com ele, um esposo que Deus preparou para mim, muito abençoado. Fui abençoada, né? Conheci algumas mensagens, né? Mensagem sobre a música. No nosso casamento a gente decidiu ser vegetarianos. Foi muito interessante, né? Deus tocou no nosso coração. A gente já estava estudando sobre. E foi exatamente assim. Depois disso, até hoje somos vegetarianos. E outras mensagens também sobre vestuário, né? Várias outras mensagens da verdade presente. E nós dois tínhamos um sonho muito grande, que era ter uma filha, ou um filho, né? A gente tinha o sonho de ser pais. E eu orava bastante, ele também. A gente teve uma menininha, a Sofia, mas infelizmente eu perdi ela estava com quase 7 meses. Foi muito triste. E depois de 2 anos e 6 meses, Deus nos abençoou com a Jessie, né? Hoje ela tem 5 meses e era um sonho assim que a gente orava muito, muito mesmo. E hoje a gente tem essa bênção, somos muito gratos a Deus, né? Por ter ela em nossa vida. E a forma, assim, os milagres de Deus, na minha gestação também, que foi muito difícil. E Ele cuidou de tudo. E hoje somos uma família, né? E só tenho a agradecer a Deus, né? Vendo a minha trajetória, vários livramentos que Ele me concedeu, né? Eu tinha uma vida muito assim, pobre, né? Passava muita necessidade mesmo. A minha outra irmã que faleceu, caiu nas drogas. Minhas outras irmãs também levaram outros tipos de caminho. Então eu vejo assim que a mão de Deus, né, me colocar num lar assim que já era o meu irmão que já era adventista, foi uma bênção para minha vida, né? Depois disso só fui crescendo em conhecimento. Por tudo que eu passei, hoje eu sou uma mulher feliz. Tenho um esposo, uma filha, tenho uma família. Conheci a verdade. Deus, Ele preencheu o vazio que eu tinha, me libertou da depressão. E sou muito grata a Deus pela bondade dEle.